Que alegria estarmos juntos para mais uma vez ir até a história de cada santo e poder extrair de cada um deles algo que é maravilhoso, que é o testemunho. Hoje é um dia em que nós vamos contemplar isso de perto, um santo conhecido. Você deve conhecer São Sebastião, padroeiro aí de muitos lugares, de cidades, né? Até de países. Este homem extraordinário que a gente vê lá na imagem dele, cheio de flechas. Afinal, o que significa esta imagem? Qual é o sentido dela? A gente pode ver isso através do testemunho deles. Mas muito mais do que relatar o testemunho, quero dizer o que isso também pode refletir na sua vida. Já parou um pouquinho para pensar? Vamos um pouco então mergulhar na história de São Sebastião. São Sebastião ele é de origem francesa, mas praticamente conhecido como italiano. Afinal de contas, desde pequenininho foi criado em Milão pelos seus pais, cuja mãe tinha uma religiosidade muito grande e colocou dentro do coração dele essa dimensão da fé, da escolha radical por esses princípios. Num tempo onde as coisas não eram fáceis, se tratando do século III. Imagine que havia ainda uma perseguição muito grande por causa do imperador Diocleciano. Ele fazia isso e perseguia os cristãos, colocando ele nas arenas, justamente ali no Coliseu, onde eles eram devorados por animais ou eram muitas vezes colocados para serem mortos através dos gladiadores. Realmente um espetáculo público se tornava a vida dos cristãos. Bom, quando ele já na sua idade adulta pôde entrar no exército, assim fez, mas ele se destacou pelo seu empenho, pela sua garra, pelo seu vigor. Todas as características fizeram com que o imperador colocasse ele como o seu segurança particular, como parte daqueles guerreiros que faziam sua segurança particular. Por isso, eles tinham um valor muito grande, era um cargo de muito respeito dentro do império. Isso dava a ele a condição de chegar mais próximo dos cristãos que iam ser condenados no Coliseu. E quando ele ia lá visitar os cristãos, ia encorajá-los a responder com radicalidade aquilo que esperava eles, que era o martírio, e olhar para o céu, olhar para a direção correta. Isso faz a gente pensar numa coisa muito importante, que os santos levam isso na radicalidade. Como é o nosso testemunho da fé? Muitas vezes a gente testemunha a fé, falamos que é cristão, mas quando os valores cristãos são combatidos, nós ficamos quietinhos, nós procuramos manter uma certa distância, justamente até para evitar atritos, situações de desgastes com os outros. Mas será que está chegando cada vez o tempo onde você precisa manter esses valores dentro da sua casa, manter os seus valores diante dos desafios do mundo contemporâneo? Por isso, nós precisamos sempre ser encorajados, mas sobretudo também ter esta força dentro de nós para que possamos encorajar a outros ao martírio, que sem dúvida não será um martírio simplesmente de uma morte terrível, como acontecia no Coliseu, mas um martírio que é um martírio moral. Às vezes parece que nós somos menos inteligentes do que os outros, parece que nós somos alienados, outras vezes somos classificados como aqueles que são retrógrados, ou seja, que vivem lá de situações do passado, de coisas que já passaram, né, do tradicionalismo, e não entendem aquilo que a ciência está trazendo de novo. Pois é, são valores que têm sido combatidos, mas como você tem vivido, como você tem buscado com radicalidade enfrentar esses desafios do tempo presente? Bom, São Sebastião era aquele que encorajava, por isso ele dava força. Por isso também hoje nós consideramos este homem, esse santo, como intercessor diante de conflitos, diante de pragas, de situações difíceis, né, como acontece ainda hoje, e nós passamos por uma situação de pandemia, pedimos a São Sebastião esta proteção, esta garra. Mas enfim, ele fazia tudo isso, mas o imperador, lógico, não podia saber dessas situações. O imperador resolveu apertar um pouquinho o cerco contra os cristãos e fez isso também olhando para o seu exército. Todos aqueles que estavam no seu exército que eram cristãos, eles também seriam perseguidos e condenados. Mas houve uma decepção muito grande quando ele soube justamente que um dos seus melhores soldados era cristão. Ele foi denunciado por outro, lógico, tem todas essas consequências aí que vêm da denúncia, que vêm
daquela dimensão de ter ciúmes do outro que está sendo bem visto pelo imperador. E a gente tem que pensar também nisso. Muitas vezes a gente é alvo de ciúmes, de inveja, e somos levados à condenação, a situações injustas por causa de uma pessoa que tem inveja, que tem ciúmes de nós. Mas, meus caros, pensem sempre que a inveja e os ciúmes pode ser o mal, mas se nós olharmos as coisas e deixarmos que Deus haja e produza em nós virtudes através daquilo, poderemos alcançar grandes graças. Muitas vezes a pessoa está preocupada com o ciúme que tem porque ela tem um recurso financeiro, ciúme porque ela tem um dom, mas muito mais do que ciúmes que as pessoas podem ter contra você e muitas vezes te atacar, e isso é verdade, acontece mesmo, é o que Deus quer produzir dentro de você. Bom, e aí ele foi denunciado e diante do imperador ele não negou aquilo que ele professava. E ele realmente colocou com muita clareza a sua escolha e por que ele escolhia Deus, por que ele escolhia Cristo como seu Senhor. Isso provocou realmente uma decepção ao imperador que diante daquilo que ele pronunciava publicamente era responsável então de dar uma boa punição a ele. Assim ele foi punido a ser flechado, né? Por isso a imagem dele está cheio de flechas, e ele receber as flechas e teria que ser deixado para morrer, né, através daquela consequência daquelas flechas, gerando uma agonia e o seu sangue sendo derramado. Não foi diferente o que aconteceu, então ele foi justamente condenado assim e recebeu essa pena pela legião da qual ele participava, né, ou seja, por soldados que eram amigos, que eram próximos dele, justamente foram lá e também fizeram esse ato, deixaram ele lá morto, porque na avaliação dele já estava morto e só era questão de tempo para as coisas acontecerem. E aí uma cristã piedosa foi pegar o corpo dele para dar o sepultamento. Só que quando ela chegou para pegar o corpo, para dar o sepultamento, ela percebeu que ele estava vivo. Mesmo com todas as flechadas, ele estava vivo. Que força, que extraordinário. Ela levou ele para casa, cuidou até a recuperação. E a lógica seria, recuperou-se, agora você está sendo considerado como morto, vai viver a sua vida, deixa esse lugar, deixa o imperador, vai viver a sua vida, porque você já foi considerado morto, então você tem uma certa liberdade quando você já morreu. Mas sabe o que ele sentiu? Ele sentiu que deveria ir ao imperador e novamente delatar o imperador contra todo o erro que ele estava praticando contra os cristãos, toda a injustiça que ele estava fazendo. E aí não foi pior a situação ainda quando ele fez isso. Primeiro um espanto, porque era como realmente aquele homem tivesse sido ressuscitado. O imperador se espanta, mas foi realmente ofendido pelas palavras que ele estava dizendo. Com isso o imperador faz com que ele seja condenado ainda pior. Foi então levado a ser morto a pauladas e a realmente golpes de bolas de ferro. Foi assim espancado até a morte, justamente no dia 20 de janeiro, da qual nós comemoramos o seu martírio. Um homem que foi até a última consequência para gritar, mesmo sendo uma pequena voz, contra um grande imperador. Gritar contra aquilo que se estava praticando de injustiça. Nós somos pequeninos, tem tantas coisas que são injustas contra nós cristãos e a gente é uma pequenina voz. Mas São Sebastião não se negou a ir até o martírio, ir até o fim, mesmo sendo uma pequenina voz, dentro da sua família, dentro da sua casa. E aqui, meus caros, não estou falando de você arrumar confusão, de você ser agressivo ou violento, porque em nenhuma dessas coisas, mesmo sendo um soldado, ele não agiu com violência. Até sabia fazer as coisas de forma violenta, tinha aprendido isso, mas não é assim. Ele usou da palavra e da verdade e foi firme nessa palavra e nesta verdade. Assim Deus quer cada um de nós, firmes na palavra e na verdade, lutando pelos valores eternos. Que Deus os dê a bênção e que o São Sebastião possa ir também, para a intercessão dele, acolher toda a sua família e que a gente possa sempre lutar pela verdade e que ele nos proteja de todas as guerras, conflitos, pragas, principalmente diante da pandemia. Deus vos abençoe, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.